ou para falar que pintou. Interessante sua resposta. Ô, gente, legal a sua resposta. Ouçam a resposta dos colegas para não falar a mesma coisa, tá bom? Eu vou pegar agora um menino que já vou intercalar. Vai lá, Javier. Olha, tipo, não sei se. Acho que eu tô. Não sei se. Tô falando a Só diferença da fala, pintura. Javier. Tá bom, tá bom. A diferença, acho que principal é que, tipo, geralmente na pintura dos indígenas não é, tipo, pra sempre. Como a gente viu ali, tipo, nos negócios. Geralmente a pintura fica, tipo, por semanas, né? Pelo que eu li ali. Óbvio, algumas devem ser pra sempre. Mas tatuagem é, tipo, pra sempre. E daí, tipo, a pessoa não precisa ficar, tipo, meses pensando, "Ah, será que eu vou me arrepender? E, tipo, Le- tatuagem precisa ter, tipo, esse momento de preparação e tudo mais. E saber o que vai pra ver se. Porque, tipo, se eu fazer, sei lá, se eu tivesse 18 anos e jogasse Brawl Stars, daí eu vou fazer uma tatuagem do símbolo do Brawl Stars no meu braço. Quando eu tiver 30 anos, não vou mais jogar Brawl Stars, não tem nada a ver, tá ligado? Javier tocou em pontos diferentes. Por que vocês estão brigando com a Alanis vai ser a primeira a responder. Vai lá, Alanis. Agora já era, né, Padilha? Já falaram. Tudo Oxi, bem, foi a primeira, acontece. hoje Vai, tá bom. acontece. Vai lá, olha a carinha. A carinha é o segredo do chamar. Não é só um dedo, tem um olhar. Tem um olhar que faz eu falar, putz, essa pessoa precisa ser escolhida. Ela, se eu não chamar ela, ela vai morrer. Então eu preciso, tipo, é um olhar meio caridoso, é o gatinho de botas, sabe? Olhando assim. Então esse gatinho de botas nesse exato momento, que a pessoa tá firme no olhar gatinho de botas, tá sendo a Carol. Vai lá, Carol. Tá, eu não sei se tá. Tá, eu vou falar. É porque o deles tem. Muitas vezes tem significados e a gente nem pensa em significado, a gente pensa em coisa bonita, em. É pra se divertir mesmo. Às vezes eles têm significados pra mostrar que é guerreiro, pra fazer essas coisas. Aí eu tenho duas, né? Daí a segunda é que eles, tipo assim, geralmente fazem sempre isso, porque é muito deles isso, e a gente faz bem raramente, né? Tipo, em festas e essas coisas. Carol, é sensacional isso que você comentou, o lance do significado, né? Tem significado que eles fazem. E eu só fico pensando que quando o Javier comentou sobre o assunto da tatuagem, existem vários tipos de pinturas a gente também, né? Tem a pintura de quando a gente vai numa festa de aniversário, quando a gente vai se pintar na Páscoa, numa festa junina, e tem a pintura tatuagem. Será que quando nós fazemos tatuagem também não tem um significado? Também tem, não tem? Ah, tem pai e mãe aí que sabe que pai e mãe tem tatuagem. Ah, filho, eu fiz porque tem um significado para mim. É o seu nome, é o seu pezinho, é um coração com você, uma foto de você. Sei lá quem tem pai e mãe que tem tatuagem com o nome da filha, do filho. É comum isso, né? Também é uma pintura permanente com significado. Então, mas é interessante o que você considerou, o lance do significado. Agora um menino, vai lá, Marco. É que, tipo assim, Padilha, eu tava levantando as duas mãos porque eu tinha duas coisas pra falar. A primeira é assim, tipo, igual o Ravi falou, tipo, a tatuagem dos indígenas, tipo, não é, tipo, pra sempre. É, tipo, e também, tipo, quando você, tipo, vai lá no tatuador, o cara vai usar uma agulha que vai doer pra caramba. Já nos indígenas, eles usam alguma coisa que não, acho que não é uma agulha, sei lá. Mas, tipo, não dura tanto assim nos indígenas, Padilha. Tipo, dura semanas, igual no Coisa falou. É que tudo bem que o texto de vocês foi tendencioso a gente pensar que é só por semanas que dura a tatuagem, mas dependendo da tribo indígena, tem os aborígenes e tem outras tribos também ali da Indonésia que também fazem tatuagem. Então o texto de vocês talvez mostrou ali uma tribo específica que dura por semanas, mas de Sim, modo geral existem também tribos que têm pinturas permanentes. sim. E, tipo assim, Padilha, uma coisa que eu também queria falar, tipo, é que, tipo, os indígenas, eles fazem, tipo, uma tatuagem que, como é que eu posso te explicar? Mas tem que ter algum significado, tipo, não é aleatório. Já foi falado isso, Marco. Então vamos tentar não repetir, tá bom? Tá. Legal, Marquito. Calma aí, tem mais uma coisa. E também, tipo assim, nos indígenas, tipo, eles vão tomar banho, assim, sei lá, e vai saindo. Já hoje em dia, assim, tipo, tem que usar um laser pra sair que vai ficar tudo em carne viva. Vai lá, Fê.
Tá, eu também tenho uma coisa que ninguém falou ainda, porque os indígenas, eles pintam assim, e adultos também pintam. Já os adultos, assim, que não são indígenas, eles não pintam que nem as crianças pintam, né, tipo, de tinta, essas coisas assim, eles não pintam que nem os indígenas. Ô, Fê, você já ouviu falar em drag queen? O pessoal Não. que... Só de tatuagem. Só de tatuagem, né? Mas tem adulto que se pinta também, tá, Fê? Tem bastante adulto que se pinta. Não é comum, Sério? não é comum, tá, Fê? Mas existe adultos que se pintam também. Pesquisa aí na internet agora, drag queen. Quem já sabe escrever esse drag queen, escreve para mim, por favor, no chat aí, pra Fernanda ver o que é drag queen. Vamos ver Gatinho de Botas. Ô, Gabriel, você tá querendo falar alguma coisa, Gabriel? Gatinho de Botas, a Bia quer falar alguma coisa, Bia? Gatinha de Botas, a Sofia tá ali na concentração da Gatinha de Botas. É lá, Sofia. É que quando falaram que o dos indígenas tem um significado, é que todo tipo de pintura que tu vai fazer vai ter um significado pra ti, porque senão tu não teria feito a pintura. Exatamente isso que eu quero dizer. Então a gente não tem diferença entre os indígenas nesse sentido. Se pra gente fazer uma tatuagem tem significado e pro indígena também, então não tem diferença nenhuma entre a gente e o índio, nesse sentido que você comentou. Vai lá, Yasmin. Tem coisa que... Agora eu já esqueci, calma. Deixa eu tentar lembrar. Enquanto isso, vai a Mafê. Vai lá, Mafê, então. Mas eu acho que, tipo, cada tribo tem uma pintura corporal diferente pra, tipo, falar que é da tribo, que senão eles iriam se reconhecer igualmente, não saberiam dividir as tribos. Fala de novo. Só um segundinho, Mafê. Ô, Fernanda, você viu aí que são homens, né, que se pintam de mulher, né? É uma pintura de adulto, né? Não é comum, mas existe. Fala de novo, Mafê, eu quero entender melhor o que você disse. É que tem, na cultura indígena, eles devem se pintar diferente, né? Porque senão eles iriam se reconhecer igual nas tribos. Ah, tá. Então eles devem... Tem pinturas diferentes, verdade, tem pinturas diferentes, verdade. Fala aí, Cadorim. E para finalizar, vamos lá. Ai, finalmente. Ah, não, tem a Carol ali querendo falar de novo. Vai lá, Cadorim. Eu fiz uma pesquisa porque as pessoas indígenas pintam as pontas dos dedos. E aí? Posso ler aqui? Sim, resume pra gente. Fala com as suas palavras. Tudo bem, vai ler aí. Tá. Normalmente é um ponto vermelho feito com vermilion, que é um sulfato de mercúrio vermelho brilhante finamente pulverizado, considerando o símbolo sagrado de Uma ou Parvati. O bindi simboliza a força feminina e acredita-se que proteja as mulheres e seus maridos. Isa, muito legal você ter tido essa atitude de pesquisar, viu, Isa? Muito bacana essa atitude aí de pesquisa. Fala aí, Yasmin. Pensou aí, Yasmin? Sim, lembrei. É que, tipo, cada um dos indígenas faz uma tatuagem diferente para saber quem é quem na tribo. Pode, tipo, ser uma mulher que se pintou de jiboia, sei lá, para identificar que ela faz tal coisa naquela tribo. Interessante esse ponto que você está falando, aí sim você está mostrando bem uma diferença. Pode continuar. Só que aí aqui só pintam não para saber o que faz, para saber o que é, mas sim só para deixar a marca de quem é a pessoa, que para ela vai ter um significado. Mas as tribos não têm significado para os outros também. Muito interessante isso que você disse, mina véia. Muito legal isso que você pensou. Vai lá, Carol. Eu não sei se tá certo, mas é que os indígenas eles usam
materiais naturais e a gente usa tinta. Eu não sei o nome daquele negócio que a gente faz tatuagem, mas Interessante esse ponto, a diferença do material que a gente usa para fazer. Interessante esse ponto que você tocou aí, Carol. Queridos, então vamos nessa. Vamos projetar aqui uma atividade bem simples hoje. Acompanha a correção aí. Nem tem muito que corrigir, ou que, enfim, errar ou acertar. É mais uma compreensão mesmo dessa cultura que existe de, enfim, de pintar os corpos. Fechou? Já volto, Padilha. Ô, Padilha, eu quero falar uma coisa rapidinho. Pode falar, mina doida. O bindi é essa bolinha que eles pintam no meio da testa, tá? Não é nas pontas do dedo, não. É aquela daqui. Uma vez Ô, Padilha, nesse negócio que você uma tá dessa. mostrando agora, Gente, 2 pessoas falando ao mesmo tempo, não dá? Vamos aí. essas coisas que você tá mostrando agora, esse daí das frutas, também tava meio na cara, né? Quase que o nome já é meio como se fosse indígena, né? Quase que aqueles ali, acho que nem dá pra pintar direito. Mas Com essas outras frutas. maracujá também é indígena o nome. E se não me engano, Sério? coco não. Coco, Mas essas 2 frutas aí que tá circulada, né? Que é o que era pra circular, tá estranha também, né? Parece que tá meio verdade. podre. Bem parecido. Padilha, eu fiz a atividade toda. Eu achava que era pra fazer toda. Mas pra tá, fazer é porque tu toda. começou É Eu isso fiz mesmo. toda. Era pra fazer porque- toda. É porque tu mostrou aquela primeira, daí eu pensei, será que era só pra fazer aquilo lá? Não, era pra fazer tudo. Era isso aí. Fala, Yasmin. Calma aí, Luiz. É que, se eu não me engano, no 4º ano, eu trouxe urucum para a sala e a gente se pintou naquele dia lá, da apresentação trouxe. das maquetes. É legal, né? Legal. Pô, se a gente estivesse na escola, não tenham dúvidas que a gente ia fazer alguma atividade nesse sentido da gente pintar o rosto, da gente, enfim, pintar os braços. Gente, então vocês viram... Oi, pode... desculpa, Luísa. Pode falar, Luísa. Eu tenho 2 coisas pra falar. Acho que 3, na verdade. A primeira é sobre os indígenas, né? Eles se pintavam com tinta feita de genipapo, ainda verde, e espremiam um extrato do caldo do fruto e misturavam ao carvão para ficar bem escuro. Ano passado, Padilha, eu tava na minha antiga escola, a gente pintou um dia que teve uma gincana de indígenas, essas coisas que a gente fez, só Que jogos legal. indígenas. E aí a gente fez uma... Sabe que eles usam um que é vermelho, que aí tem que tirar o extrato de dentro, que é da fruta, que é vermelha, e aí eles se pintam. Você sabe qual é o nome? É o urucum. É o que tá aqui embaixo. Prof, lá na minha avó tem urucu. Olha, se a gente estivesse na escola, já dava para levar urucum para todo mundo. Sim, ano passado eu trouxe da minha tia o urucum. Legal. E acho que a Luísa ia falar mais alguma coisa, né, Luísa? Eu posso ler um pedacinho? Peguei no Google uma coisa que eu queria ler, eu posso? Lê aí. Eu pesquisei por que eles se pintam e aqui disse: eles se pintam para poder se defender do sol, para espantar os espíritos maus e são efeitos. Cada cor de desenho trata-se de um bom recado e bom desenho, e pintura de boa sorte na guerra, viagens e etc. Interessante isso que você pesquisou, Luísa, porque para a gente perceber que significado de pintura de corpo todo mundo tem. Só que os significados são diferentes. Eu acho que é isso que a gente deveria ter comentado naquela hora. Então, gente, vocês viram aqui o texto falando sobre... Gente, agora eu só queria ver da gente tentar ir até o fim. Enfim, só para a gente tentar ler o texto dos Nassirema, que eu quero ver quem é que vai adivinhar o que está acontecendo naquele texto, tá? Pode falar uma coisa. Sabe que a Luísa Martindale pesquisou lá sobre o que eles se pintam? Meio que se você olhar no chat aqui, que eu coloquei aqui, eu anotei no chat aqui o que eu coloquei. É que eu não consegui acompanhar aqui eu não consegui ver o lance de ficar olhando o chat, eu não consigo ficar lendo o chat e fazendo aula com vocês, então desculpa se eu não consegui ler. Não, é porque, tipo assim, é que algumas mensagens ficaram aí, meio que desceu um pouco, aí meio que se abrir você não vai acabar vendo, mas você tem que subir um pouco.
Legal, legal. Então, beleza, gente, vamos aí. Tem informações que confirmam as suas hipóteses de para que serve a pintura do corpo. Eu acho que um pouco do que a gente conversou já tem, enfim, a gente já discutiu um pouco sobre essas perguntas que tem ali no início. Mas se depois, no final, vocês quiserem comentar, a gente ouve aí a resposta que você considerou muito interessante, né? Aí depois tem um texto aqui de tatuagem de vaca, babuíno. Então você vê aí já para mostrar o quanto é algo bem antigo, é um texto que quis mostrar mesmo que lá milhares de anos atrás os seres humanos que viveram na Terra já tinham essa ideia de pintar os seus corpos e tudo mais, né? E aí mostra o significado de cada uma dessas pinturas egípcias, e era para pesquisar, né, em livro na internet sobre divindade Hathor, procurar descobrir as funções dessa deusa e como ela representa. Depois a gente já pode ouvir também a pesquisa, quem fez a pesquisa, o que pesquisou sobre essa deusa Hathor, a gente já pode ouvir. É que, de fato, eu gostaria mesmo da gente entrar aqui nos exercícios, e o meu objetivo não tem jeito, eu estou focado na questão dos Nasirema. Eu quero ver, é um texto que eu quero ver vocês comentando. Então, só vou... quem pesquisou sobre a deusa, que legal, espero que você tenha anotado aí o significado da deusa. Era um dos exercícios que tinha que ser feito, tá? Para quem leu, viu aqui que uma das pesquisas era falar sobre a deusa Hathor. Agora, quando a gente vai lá nos exercícios, também bem tranquilos os exercícios, falando quais partes do corpo receberam tatuagem. Então, os braços, as mãos e os pés, né? Tudo aqui, né? Ó. Que o braço não dá para ver direito, né? Mas mãos e pés, fica bem claro aqui que estava... As mãos, principalmente, pelo menos você colocou aí. Mas os pés e os braços também foram, tá bom? O nome da deusa é Hathor, com H, tá? Tá na última página aqui, antes desse exercício aqui da pintura corporal. Tá no último parágrafo ali, aqui, ó. A pergunta da deusa Hathor tá aqui, ó, Ju. Às vezes eu consigo ver uma outra mensagem no chat que aparece aqui, ó. Tá aqui, ó. Pesquisa em livros na internet. O Marco já mandou no chat. Boa. Valeu, Marquito, valeu. Beleza, aí tem na Índia aqui o que é o significado, tinha uma pergunta, qual o significado que você acha que existe com essa tatuagem, e aí você poderia falar, é para dançar, é para não sei o quê. Depois eu até fiquei curioso para saber. Coloca no chat aí, o que você colocou aqui, qual que é o significado dessa tatuagem? Escreve no chat aí. O que vocês colocaram? Qual cerimônia da vida pessoal? O que vocês escreveram aqui? Vocês colocaram casamento? Porque vocês viram que, no fim das contas, tá lá o texto dizendo: antes de uma noiva indiana se casar, ela e suas amigas, sua família decoram suas mãos e pés com desenhos elaborados chamado Mehdi. A Isa Cadorim colocou casamento, Javier casamento, coloquei casamento. Enfim, quase todo mundo colocou casamento. Quem colocou algo diferente de casamento? Deve ser algo importante para ela ser feliz, porque ela aparenta estar bem feliz. Legal. Eu botei, tipo... Escreve. A Sofia não colocou casamento, mas colocou algo que deixa ela feliz. E vocês viram aqui no texto que se tratava, assim, da cerimônia do casamento. Beleza? Aí tinha essa daqui para vocês pintarem, circularem aí qual dessas frutas, sementes dão tinta na tribo. Tava lá no texto em cima. E aí a gente vê lá que é o genipapo e o urucum. Aí tinha também uma outra pergunta sobre o que simboliza a pintura da onça no rosto dos pataxós. Então, simboliza essa ideia da guerra, mas também de paz e amor. É muito louco, né? Que a mesma onça que simboliza a guerra, os jovens guerreiros, né? Eles também têm, nos guerreiros, tem essa ideia da paz e do amor. A gente pensa, caramba, vou colocar num guerreiro uma espada, uma luta, uma força, mas a onça tem esse simbolismo de paz e amor. Aí tinha que grifar aqui no texto o lance aqui, as finalidades das pinturas corporais e a época em que teriam surgido, né? Então, as finalidades estão aqui, de azul, 2 pontos. Depois dos 2 pontos, todas as finalidades. Eu já coloquei no chat que eu tinha botado. Beleza. Eu não vi mais respostas, calma aí. É diferente, Fernanda? Sim.
eu coloquei para ir a algum lugar celebrar alguma coisa. Boa, legal. Então não colocou casamento, mas colocou alguma celebração. As respostas eu acertei porque um dia eu vi vídeo sobre vários povos e incluí essa atividade. Legal, documentário, bacana. Então, gente, vermelho é a época. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos se pintam. Desde a antiguidade. Primórdio é algo muito antigo. Quando a humanidade surgiu, a ideia já de pintura já existe. Tanto que tem os registros egípcios lá, né? Das pinturas que a gente viu no texto acima. E aqui tem... Para que tem? Para quê? Qual que é o significado? Qual que é o simbolismo? Ritual religioso, identificação de grupos sociais, como a Yasmin tinha comentado. Quem que é o pajé? Quem que é o guerreiro? Quem que é a guerreira? Então, cada uma das pinturas, quem que é o médico? Cada uma das pinturas simbolizaria aquela função dentro daquela sociedade. Também marcação de prisioneiro e de escravo. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus eles tiveram uma tatuagem feita no braço deles, marcando que eles eram judeus e tinham um número de registro. Então, a marca com ferro também em escravos no período romano. Então, gente, tinha essa ideia de marcar escravo, prisioneiro. E, além disso, a própria ideia de... Yasmin. Além disso, a própria ideia de ficar bonito. Eu quero fazer uma tatuagem que eu acho bonito. Ornamentação. Ornamentar essa ideia da beleza. E até mesmo também pensando em se pintar para camuflagem. O exército brasileiro se pinta de verde escuro, marrom. Então, olha quantas coisas, quantas finalidades estão por trás da pintura. Fala, Yasmin. É que essa daí eu botei ali era usada pelo Império Romano, eu botei de vermelho, porque dizer Império Romano só existiu por um tempo. Entendi. Eu também. Entendi. De boa. Aí tem aqui esses desenhos, e era para, enfim, fazer qual que era o simbolismo, né, que representava o rabo de um peixe, e qual representa a jiboia, tá lá no texto, né? O B representa o rabo de um peixe, e o A representa uma jiboia. Não precisava nem do texto, dá para entender ali, né? Dá para ver pela imagem que é uma cobra e parece também um rabo de um peixe. E, na sua opinião, por que os Ayapis representam esses animais em seus padrões gráficos? Uma possibilidade de resposta seria essa ideia Só um segundo. Seria essa ideia da convivência aí com esses animais no seu dia a dia. Fala, Fê. Nesse daí, se não tivesse escrito ali em cima qual que é ali a cobra e qual que é o peixe, eu nunca saberia o que é esse triângulo, né? É verdade. Não daria mesmo para ter ideia. Não consigo ver, não. Beleza? Se você tiver escrito o que é, você sabe, você tem como reconhecer, mas se não tiver escrito, sim, o que é isso? Triângulo, sabe? É verdade, sem nada escrito fica difícil mesmo. Aí tem aqui sobre as tatuagens feitas lá pelos egípcios, cite 2 animais retratados, estava lá no texto, os babuínos e as vacas. Depois eu imagino que alguns de vocês pesquisaram o que é babuíno, né? Viu lá que é muito parecido com uma vaca, só tem um bodezinho assim, né, tal. E o babuíno é um macaco, né? Calma aí, agora me dá um tilt na cabeça. Então, É um macaco. Eu só sei porque eu vejo um filme. É um macaco, gente. Era errado. Tô muito louco. Então, eu ia falar que eu sabia, só que daí eu achei que você ia perguntar então o que é macaco, gente. Eu errei. É um macaco. Meu Deus. Vaca. E também quais desses animais tinham relação com a divindade, vocês viram lá que a deusa Hathor é representada pela vaca, né? Representa o amor, a beleza e a alegria. Então, quem fez a pesquisa descobriu sobre isso. Gente, agora eu vou projetar para vocês o texto dos Nasiremas, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a correção. O dia de correção é bem focado, olhar para o seu texto, anotar, escrever. Não tenha preguiça de corrigir, tenha atitude ativa dentro de uma sala de aula, de você olhar o texto, copiar. Esse processo é bem importante. Eu fiz um curso ontem sobre novas ferramentas. Eu vou tentar trazer uns Padlets da vida. Eu estou vendo outras ferramentas que dá para a gente brincar. A gente está fazendo aulas bem ler texto, interpretar, que é cansativo, tem a sua importância, mas cansa. Parabéns aí pela dedicação de vocês continuarem firmes nessa pegada. Vou tentar voltar a trazer brincadeira
mas só para vocês saberem, semana que vem vai ter prova de História e de Geografia, tá? Na terça e na quinta vão ter provas, vai estar no planejamento de vocês sexta-feira. E vamos lá para os Nascirema. Fala, Marco. Rapidão, tipo assim, quando eu ter a prova, né? Então, mas a gente vai fazer junto em sala ou a gente vai fazer, tipo, você vai mandar Eu vou ler com vocês as questões daquele jeito que a gente fez da outra vez. Eu vou ler com vocês as questões. Entendi. Gente, vamos ver quem consegue descobrir de que esse texto está falando, tá bom? Vamos lá. Ritos corporais entre os Nascirema. Aqui não é só de pintura, vocês vão ver que são vários ritos corporais, tá bom, gente? Horace Miner, bababá, You and the Others, Reading the Introductory Anthropology, Cambridge, 1976. O antropólogo está tão familiarizado, o antropólogo é quem estuda seres humanos de tribos diferentes e tudo mais. Ele está tão familiarizado com a diversidade das formas de comportamento que diferentes povos apresentam em situações semelhantes, que é incapaz de surpreender-se mesmo em face de costumes mais exóticos, mais diferentes. Como ele sabe que tem muitos costumes diferentes, ele não se surpreende. De fato, se nem todas as combinações logicamente possíveis de comportamento forem ainda descobertas, o antropólogo bem pode pensar, conjecturar que elas devam existir em alguma tribo ainda não descrita. Desse ponto de vista, as crenças e as práticas mágicas dos Nascirema apresentam aspectos tão diferentes, tão inusitados, que parece apropriado descrevê-los como exemplo dos extremos a que se pode chegar o comportamento humano. Foi o professor Linton, em 1936, o primeiro a chamar a atenção dos antropólogos para os rituais dos Nascirema, mas a cultura desse povo permanece insuficientemente compreendida ainda hoje. Até hoje não compreendem direito os rituais que essa galera faz. Presta atenção nos rituais dos Nascirema. Trata-se de um grupo norte-americano que vive no território entre Cree, do Canadá, os Yankee e os Tarahumare, do México, e os Caribe e Arawak, das Antilhas. Então tá marcando vários pontos onde eles estão aí nos Estados Unidos, tá? Pouco se sabe sobre a sua origem, embora a tradição relate que vieram do leste. Conforme a mitologia dos Nascirema, um herói cultural, Nottingham, desculpa não saber falar esse nome, deu origem à sua nação. Então esse nome aí, esse seria o ser que deu origem à nação. Ele é, por outro lado, conhecido por duas façanhas de força: ter retirado um colar de conchas, usado pelos Nascirema como dinheiro, através do rio Potomac, e ter derrubado uma cerejeira na qual residiria o espírito da verdade. Agora vai começar, gente, o ritual dos Nascirema, tá? A cultura Nascirema caracteriza-se por uma economia de mercado altamente desenvolvida, que evolui em um rico habitat. Apesar do povo dedicar muito do seu tempo às atividades econômicas, uma grande parte dos frutos desse trabalho e uma considerável porção do dia são dispensados em atividades rituais. O foco dessas atividades é o corpo humano, cuja aparência e saúde surgem como interesse dominante do ethos desse povo. Desculpa, a gente precisa de água. Ai. Embora tal tipo de interesse não seja, por certo, raro, seus aspectos cerimoniais e a filosofia a eles associados são singulares. Deixa eu ver. Putz, faltam 4 minutos de aula, gente. Não vou conseguir ler o texto todo, gente. Olha esse daqui, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Não, vamos começar lá. Só esses dois aqui, ó. Por isso que eu sei, eu tô tirando print do texto pra não poder ler. Padilha. É só procurar Nascirema na internet que vocês vão achar esse texto, gente. Fala, Cadorinho. É que o meu celular tá 6% de bateria e não dá pra mim botar ele pra carregar agora. Tudo bem, só estamos terminando a aula, gente. Faltam só 4 minutos, vai dar tudo certo. Olha que interessante isso que ele vai falar dos Nascirema, gente. A crença fundamental subjacente que está por trás de todo o sistema
parece ser a de que o corpo humano é repugnante e que sua tendência natural é para a debilidade e a doença. Encarcerado em tal corpo, a única esperança do homem é desviar estas características através do uso das poderosas influências do ritual e do cerimonial. Cada moradia tem um ou mais santuários devotados a esse propósito. Os indivíduos mais poderosos dessa sociedade têm muitos santuários em suas casas. E, de fato, a alusão à opulência, à riqueza de uma casa, sabem que uma casa é muito rica, muito frequentemente é feita em termos do número de tais centros de rituais que possua. Uma casa dessas pessoas podem ter muitos desses Nasirema, podem ter muitos desses santuários. Olha o que eles fazem nesses santuários. Muitas casas são construções de madeira, toscamente pintadas, mas as câmeras de culto das mais ricas têm paredes de pedra. As famílias mais pobres imitam as ricas, aplicando placas de cerâmica às paredes de seu santuário. Embora cada família tenha pelo menos um de tais santuários, os rituais a eles associados não são cerimônias familiares, mas sim cerimônias privadas, secretas. Os Nasirema não faz uma cerimônia pública, mas uma cerimônia secreta, privada, só ele consigo mesmo dentro desse santuário. Os ritos normalmente são discutidos apenas com as crianças, e nesse caso, somente durante o período em que estão sendo iniciadas em seus mistérios. Eu pude, contudo, estabelecer contato suficiente com os nativos para examinar esses santuários e obter descrições do ritual. Putz, eu preciso só reler o ritual para vocês, gente. É só esse parágrafo, mas esse é a aula de... Ó. Esse cara, ele é muito chato, porque é pra ser secreto e ele tá falando pra todo mundo. É porque ele teve acesso, né? Então ele tá contando. O ponto central do santuário é uma caixa ou um cofre embutido na parede. Nesse cofre são guardados os inúmeros encantamentos e poções mágicas sem os quais nenhum nativo acredita que poderia viver. Tais preparados desses encantamentos são conseguidos através de uma série de profissionais especializados, os mais poderosos dos quais são os médicos feiticeiros, cujo auxílio deve ser recompensado com dádivas substanciais, com muitos presentes. Contudo, os médicos feiticeiros não fornecem a seus clientes as poções de cura, somente decidem quais devem ser seus ingredientes e então os escrevem em uma linguagem antiga e secreta. Esta escrita é entendida apenas pelos médicos feiticeiros e pelos ervatários, os quais, em troca de outra dádiva, providenciam o encantamento necessário. Os Nasirema não se desfazem do encantamento após seu uso, mas os colocam na caixa de encantamento do santuário doméstico. Com tais substâncias mágicas são específicas para certas doenças e as doenças do povo, reais ou imaginárias, são muitas. A caixa de encantamento está geralmente a ponto de transbordar. Gente, eu sei que acabou a aula, mas suporta mais um pouquinho. Os pacotes mágicos são tão numerosos que as pessoas esquecem quais são suas finalidades e temem usá-los de novo. Embora os nativos sejam muito vagos quanto a esse aspecto, só podemos concluir que aquilo que os leva a conservar todas as velhas substâncias é a ideia de que a sua presença na caixa de encantamentos em frente à qual são efetuados os ritos corporais irá de alguma forma proteger o adorador. Queridos, se você tiver paciência, eu gostaria que você lesse todo o ritual dos Nasirema. E eu gostaria de vocês... É grande, gente. São mais umas 2 páginas. É uma linguagem difícil, mas é muito legal. Vamos fazer o seguinte. Numa outra aula da semana que vem eu termino esse texto com vocês. Mas se vocês identificaram quem são os Nasirema, é incrível o quanto dá um nó na nossa cabeça esse texto. Fala aí, Sofia. Eu vou achar um aplicativo que faz resumos, vou botar esse texto e vou ver o resumo que o aplicativo fizer. É muita coisa que os Nasiremas vivem e eu queria que vocês percebessem isso, mas lessem até o final. Já vou desvendar o mistério dos Nasirema, porque fica mais legal assim. Seria mais legal se eu lesse todo o texto, tá? Mas no final do texto você descobre que Nasirema
na verdade, é American, de trás para frente. Então, os Nasiremas são os americanos. Ele está falando de rituais que as pessoas americanas vivem, todos os americanos. E os rituais mágicos, o santuário é a pia do banheiro. Você escovar os dentes é quando você coloca e ensina para as crianças, os iniciados. Os remédios são os encantamentos mágicos. Então, esse cara descreve os rituais da nossa vida com uma linguagem indígena. E é muito legal esse texto por isso. Leiam e vejam como é bacana, como ele descreve a nossa vida, o nosso dia a dia. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, Tchau, Padilha. Padilha. Tchau, tchau. Tchau, Padilha. Padilha.